é. Esse trabalho do Francis Alves eu acho muito legal, porque a intenção que eu acredito dele e o que me fez trazer esse trabalho hoje é justamente esse tempo, né? Esse tempo alongado, estendido, que às vezes a gente passou aqui, esse vídeo acho que deu uns 3 minutos. 3 minutos olhando uma ação que você fica, meu Deus, mas por que ele está fazendo isso? E para que ele está fazendo isso? Qual o intuito e tal? Mas justamente essa é a proposta do artista nesse trabalho. Porque ele traz, ok, você vai empurrar um cubo de gelo grande pela cidade, isso não vai te levar a nada. Vai chegar em um momento que o gelo vai derreter e terminou. Mas é o entendimento, aí eu trago essa ideia do presente e da experiência pela experiência, né? Que torna ele próximo de uma proposta que ele está a fim de fazer. E o que é interessante é que quando ele está passando pela rua, outras pessoas vão olhando e ficam sem entender o que é que está acontecendo. E aquilo, de algum modo, já foi para aquela pessoa, já atravessou aquela pessoa. Seja de um modo positivo ou negativo, mas já afetou de algum jeito. Então, essa ideia do corpo presente e desse corpo que não está buscando um objetivo final e que está questionando essa produtividade incessante que a gente está inserido, né? Que a gente não sabe usufruir os percursos mais, a gente sai de casa para a universidade, de casa para o trabalho, de casa para a escola, e chega na escola. E da escola vai para a aula de outra coisa, e da aula de outra coisa eu volto para casa, e como eu sento no computador e faço uma outra coisa para atingir uma outra coisa. Então, parece que está sempre buscando objetivos e objetivos e objetivos e objetivos, e ok, porque em parte é inerente ao ser humano essa ideia desse corpo que deseja coisas, mas também a gente sabe que isso é uma influência sistemática, né, e capitalista que nos abafa muito desse tempo alongado, desse demorar-se, né? Um conceito do Heidegger que ele traz, essa ideia de você morar nesse tempo, né? Demorar. Então, gosto muito desse vídeo e quis compartilhar com vocês para trazer essa ideia do corpo presente enquanto corpo que acolhe as suas experiências sem a necessidade de ser julgado futuramente como sucesso ou fracasso, né? Mas e o que é sucesso e o que é fracasso e o que foi determinado? Como é que a gente questiona tudo isso? Isso é um comentário, né, do John Cage, que também é um outro artista desse período, década de 60 e 70, comentado através do Elliot Sica, né, nosso artista brasileiro aqui, que muito trouxe essa discussão para o campo das artes e contribuiu bastante. Bom, desse modo, eu trago a ideia de poética que eu estou propondo aqui nessa palestra de hoje, que é essa ênfase ao ato da experiência, esse momento de se manter atento ao que é próprio nosso, ao processo do fazer, aos acasos que surgem no percurso, e trazer essas percepções associando ao que a gente cria. Olha como isso é interessante, porque quando a gente traz, a gente está fazendo, estou produzindo um texto, digamos, estou produzindo esse slide, e de repente acontece um fenômeno do lado da minha janela, um vento, um pássaro que passa, e aquilo é um momento de desvio. Esse desvio pode estar também no que eu estou produzindo. Por que não pode? Já que ele me constitui, né? É um desvio que traz outras percepções. É sair de entender essa produção que a gente está fazendo, para quê? Né? Se eu não consigo me relacionar com o mundo que está aqui ao meu redor, se eu não consigo entender o que eu estou fazendo enquanto momento. Então, estou fazendo isso para quê? Para quem? E aí, de repente, acontece uma coisa aqui que me desestabiliza e eu posso utilizar isso, né, de modo a agregar o que eu estou fazendo. Então, essa ideia do percurso que o Francis Alves traz de um modo muito lúdico e interessante,
É justamente isso. Eu vou acolhendo o percurso, eu vou andando, eu vou vivendo. E vamos ver o que dá isso aqui. Isso não quer dizer que no campo, né, científico, enfim, a gente não trace objetivos metodológicos para os nossos trabalhos, mas que a gente acolha os desvios que existem, que podem não, que existem, enquanto favorecimento, né? Enquanto afetos positivos, que vêm só a agregar e a trazer mais vida do que a gente está fazendo. Então, essa ideia de poética também é essa possibilidade de pensar as relações, criando mundos, situações, linguagens outras que muitas vezes a gente não consegue dizer só por palavras, né? E que fujam um pouco desse código estabelecido e dessa função que nos aprisiona cada vez mais. Então, quando a gente se diz, aí eu estou me colocando, me dizer um artista interdisciplinar entre dança e arquitetura, eu estou tentando construir outros espaços que não estão estabelecidos, se você for pensar de modo pragmático dentro de cada área. Então, eu trago essa pergunta, que foi uma pergunta formulada pelo crítico de arte moderna, né, e contemporânea também, Arthur Danto, quando ele pergunta assim: por que sou uma obra de arte? Em que contexto ele diz isso? Ele está dizendo isso lá na década de 60, por aí, quando vem um período pós-guerra, né, onde os artistas estão querendo trazer essa vida próxima, né, para as pessoas, onde eles estão querendo botar em jogo essa construção, né, de uma cidade, essa construção de uma outra vida, após momentos muito críticos e tensos, assim, mas se colocando em jogo, porque não adianta eu me apoiar em plataformas, em suportes, né, artísticos. Suportes artísticos, eu estou dizendo um quadro, uma escultura, algo que ele por si só está falando aquilo ali. Não, ele está querendo questionar essa pessoa que está construindo um mundo novo, essa pessoa que está vindo de um período extremamente intenso e que está cheio de vida ali para ser compartilhada e para construir junto isso tudo. Então, essa pessoa aqui, ela é a própria obra de arte, porque já é constituída por muita informação e por muito afeto. E daí ele traz isso quando ele questiona, quando ele estuda, né, esse movimento artístico que vem surgindo na década de 60. Porque eu sou uma obra de arte. Então, essa é uma obra que eu trago, que eu gosto muito, que é do artista Piero Manzoni, que se chama Pedestal do Mundo. É interessante porque, se você perceber, ele faz um suporte, né, que é um pedestal, de fato, nomeia tudo como a gente imagina que seria um pedestal, e inverte ele de cabeça para baixo. Ou seja, o que é a obra? A obra é o mundo, né? Então, a obra é o que está aqui embaixo, a obra é a terra, a obra é a sua vida, a obra é a relação. Então, faça a sua obra, crie a sua vida. Crie sua vida, entendendo que sua vida também é arte, que sua vida também é esse cruzamento, é experiência. As suas experiências são legítimas, né? E que você transforma e cria as situações. Isso não estou falando de um lugar romântico, né? Mas de um lugar possível, da gente pensar como subverter questões que já estão estabelecidas e questões que nos sufocam a cada dia. Como é que a gente pode ir articulando outros mundos, outras possibilidades e criando a nossa vida, tal como um artista cria um trabalho. Então, essa obra, ela me toca muito, porque eu acho que resume bastante o que eu estou querendo falar aqui para vocês. Essa outra obra é o Cubos Espelhados, né, do Robert Morris, que é ele que traz aquele conceito de presentidade que eu trouxe lá no início. Quando ele cria cubos, dispõe na galeria,
E esses cubos espelhados te confrontam com a sua imagem. Seja a sua imagem dos pés, seja os espaços, né? As quinas, os encontros das paredes, que você consegue ver de longe, seja a sua reprodução. Então, a proposta dele é justamente, vamos se confrontar, vamos se olhar no espelho, vamos nos situar no espaço em que estamos, vamos perceber essa experiência através da gente mesmo, né? Então, ele traz essa obra espelhada justamente para fazer uma brincadeira aí de imagens e reprodução de imagens, que é muito bacana também. Isso, se vocês perceberem, está lá dentro da década de 60, por aí, que é quando começa a pensar esse corpo agente enquanto artista, né? E não apenas como um espectador externo à obra. Daí eu trago também os parangolés do nosso artista brasileiro, Hélio Oiticica, que também propõe isso, né, através de uma vivência de uma vida, né, da própria vida dele, que ao morar e ao se relacionar com a escola de samba de Mangueira, ele começa a criar elementos que só acontecem e que acontecem de fato com o movimento daquelas pessoas, né, com o movimento do samba, com o movimento da dança. E ele traz isso de um modo muito leve, criando esses tecidos, né? Que quando estão sem ninguém vestidos, são apenas tecidos. Mas quando você constitui aquele corpo, você estrutura essa obra. Então, de um modo bem lúdico, no movimento, você brinca com tecido, você lança e você dança, e aquela obra começa a se mover junto, né, como uma extensão do seu próprio corpo. Ou seja, é você, de fato, o seu movimento, o seu desequilíbrio, né, as suas intenções, é o que constitui a obra. E é o que a gente pode entender como uma extensão nossa mesmo, dessa possibilidade de criar movimentos e se entender em movimento enquanto um corpo político e questionador do mundo, né? Então, eu trago, por fim, o tempo já está aqui se esgotando, mas eu trago, por fim, essa obra que eu trouxe, que eu desenvolvi junto com a artista visual Sofia Mussolini, desenvolvemos ano passado na cidade de Elvas, em Portugal. E essa obra, ela vem uma mistura, assim, também um pouco dessa ideia do que é o parangolé, do Oiticica, mas vem trazendo essa ideia de um manto, né? De um manto vivo, que é o que seria um manto vivo, se não relações, né? Relações. Se a gente for pensar na biologia, enfim, relações celulares, enfim, que constitui aquele corpo. Se for pensar de um modo social, nossas relações que direcionam a nossa vida. Então, a ideia da gente foi criar, costurar mesmo um grande manto. E essa costura se deu na cidade, através de oficinas, né, com crianças, trazendo esse diálogo entre gerações, idosos, adultos, pais, filhos, na cidade, em pontos diferentes da cidade, né, entendendo quais eram as tensões de cada situação, de cada local, o que era essa costura e o ato da costura, se colocar ali 10 minutos ou uma hora sentado, conhecendo o outro e conversando, trocando histórias e costurando e aprendendo a costurar também. Você vê aqui uma criança que não sabia costurar e ela está aprendendo e fica super feliz porque está vendo um manto dela, às vezes uma fronha que ela doou para a proposta, e trocando e conhecendo pessoas, conhecendo nós, né, que éramos artistas de outro país, então para elas era tipo algo muito legal, assim, e trocando experiência. E no final esse manto virou esse lençol gigante aqui, né, e acabou se tornando um grande equipamento, um equipamento público, porque as pessoas da cidade viram essa construção, porque a gente construiu esse manto num calçadão, como se aqui em Aracaju fosse um calçadão da João Pessoa, digamos assim. Então, tinha um movimento de muita gente,
E todos que passavam perguntavam o que era, ou contribuía de algum modo, ou parava, contava uma história e costurava junto. E a gente foi criando essa relação, essa brincadeira, né? E perguntava, e para que isso, e para que isso? Não, senta aqui, vamos conversar, vamos trocar uma ideia, vamos costurar. E a vizinha que não podia sair de casa, mas que doou a linha. Enfim, todas de algum modo participaram dessa experiência. E no final do festival, que era um festival de artes, propusemos um grande cortejo pela cidade de Elvas à noite. Isso foi muito interessante, porque é uma cidade constituída urbanamente como uma cidade fortaleza. Então, temos grandes muralhas, né, com várias questões históricas muito fortes na memória desses moradores. E sair com esse manto foi praticamente um ato... praticamente não, foi um ato político. De dizer, olha só, estamos aqui, né, exibindo e mostrando a nossa vida, o nosso dia a dia, os nossos encontros, a nossa força, né, a nossa alegria. E as crianças brincavam embaixo, parecia um brinquedo de praça pública. E a música e a dança se tornou uma obra muito viva na memória daquelas pessoas. E, querendo ou não, se tornou uma narrativa daquela cidade. Porque a memória ela é constituída, né, diariamente, não é rígida. Não é essa ideia de rigidez que a gente tem de uma memória quando a gente pensa num prédio arquitetônico que está ali parado, né? Não, ela é constituída através da gente, porque as memórias são passadas entre uma geração a outra, através de nossas vivências, enfim. Então, esse projeto foi muito bacana e eu trouxe ele justamente para a gente entender esse corpo, né, esse corpo individual, esse corpo coletivo, que cresce e se expande através dessas relações e através do momento presente, desse entendimento da experiência, que a gente pode brincar, que a gente pode lidar com ela de um modo, digamos assim, se for usar no campo da produção, produtivo, porque a gente está produzindo experiência. E eu acho que para viver, acho que basta isso, né? A gente produzir experiência, história e brincar e trazer mais leveza para isso tudo que a gente precisa encarar, que já não é fácil. Bom, por fim, eu trago essa ideia do Ailton Krenak, que é um líder indígena muito importante, principalmente nesse momento de pandemia. Ele vem participando de várias lives, entrevistas, falando sobre a importância da gente ter o prazer de estar vivo, né? O que ele diz, nosso tempo é especialista em criar ausências, do sentido de viver em sociedade, do próprio sentido da experiência da vida, gerando a intolerância, ainda é capaz de experimentar o prazer de estar vivo. Isso para mim é muito forte, porque o que seria esse prazer de estar vivo, se não um equilíbrio da nossa, um reconhecimento desse equilíbrio que constitui a nossa saúde, que a gente brinca com esse prazer, a gente brinca com esse equilíbrio, a gente brinca com o desequilíbrio, e a gente reconhece essas transições, né, como algo prazeroso. E ele traz muito nessa ideia, né, nesse livro que se chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo, a proposta da gente empurrar o céu, que também traz um pouco o livro da Queda do Céu, e que não é dele, é do Compenar. Nossa, esqueci o nome dele, Davi Compenar. E ele traz essa ideia de que a gente se empurrar o céu, né? E como é que a gente empurra o céu? Dançando, como é que a gente empurra o céu? Cantando, pulando, trazendo esse corpo vivo, né? Que está em pé, que está ativo, que está trazendo movimento para a sua fala, trazendo movimento para as suas ações, articulando, confrontando, né? Criando e se transformando e se entendendo como um corpo político, um corpo que o tempo inteiro cria e movimenta o espaço, articula.
E eu gosto dessa ideia que ele fala assim, a gente sempre esteve despencando, a gente sempre caiu. Então, por que a gente está muito grilado agora com essa ideia da queda, né? Desse mundo falido que muitos teóricos têm dito, e que a gente já percebe também. Ele fala, vamos aproveitar toda a nossa capacidade crítica e criativa para construir paraquedas coloridos, porque senão a gente está em queda. Pronto. E agora? O que a gente faz? Então vamos cair com paraquedas coloridos. Vamos tentar, né, suspender cada vez mais essa queda. Quase uma ginga de entender esse processo que constitui a nossa humanidade nesse momento. E não queria trazer isso como um pensamento, mais uma vez, nem romântico nem pessimista da queda, né? Porque eu entendo que as nossas relações, como eu disse lá no início, estão muito complicadas, né, e difíceis diariamente para a gente lidar. Mas a gente precisa lidar disso de algum modo. E o Krenak, ele traz essa ideia, né? Nossos povos originários sempre estiveram em resistência, né? Nossa população negra sempre teve em resistência, e é o que nos constitui hoje. A gente está aqui porque muita gente resistiu, né? É o que constitui nossa ancestralidade, nossa vida, nossa saúde mental, física e nossa disposição anímica também, como falou lá o Stein antes. Então, eu acredito que essa ideia dos paraquedas coloridos nos faz entender a vida de um modo mais amplo, sabe? Mais amplo, ressaltando a importância da experiência, da presença da experiência, de entender o que é esse corpo presente, que constrói, que muda, que transforma, que acolhe os afetos e que afeta também, né? É um reconhecimento e uma busca de um autoconhecimento tão grande que eu acho que, para mim, isso é o que constitui a saúde, esse atravessamento. E aí eu estou dizendo muito do meu lugar também, de artista, né? Que eu não consigo enxergar o mundo senão através desse viés poético, que é o que a gente precisa para trazer luz, para trazer possibilidades de ação, e não entender essa rigidez e estagnar. Não, entender o desequilíbrio e movimento, acolher o movimento e criar outro, e criar outro, e criar outro. A dança traz muito isso, né? Mas esse entendimento corporal do que é o nosso movimento é muito importante. Acho que é muito importante e se faz gritante diante desse momento de confinamento, desse momento de muita procura, né? Sobre procura de soluções, medos e angústias. Como é que a gente pega tudo isso e vai desatando esses nós, vai desatando os nós e criando outras linguagens, se comunicando de outro modo, entendendo outros modos de habitar esse mundo, que não existe um único, né? Não somos os únicos nesse planeta. E é isso que é muito importante entender, que existem movimentos o tempo inteiro. Por mais que a gente ache que estamos parados, não estamos parados. Estamos sempre em movimento e o mundo está em movimento. Então, é isso que eu queria trazer um pouco sobre a palestra de hoje. E, para finalizar, eu gosto muito dessa frase, quem me conhece sabe, que é do Roger Gauraldi, no livro Viver a Dança, Dançar a Vida, desculpa, que ele fala: não existe ato mais revolucionário do que ensinar um homem a enfrentar o mundo enquanto criador. Então, eu deixo aqui essa mensagem para todos, para todos. Agradeço, me coloco à disposição para qualquer dúvida. E aqui são meus contatos. E sigamos criando nossos paraquedas coloridos. Muito obrigada, pessoal. Júlia, eu estou em êxtase aqui com sua apresentação. Meu Deus do céu, foi maravilhosa. Eu vou comentar um pouco. Eu amei aquela frase do Spinoza, né? Encontro, logo existo.
Meu depoimento vai ser a partir dele, que, na verdade, eu não me conhecia até eu encontrar o teatro, até ter esse encontro com a arte. É como se Gerinaldo não fosse eu. Eu não me percebia enquanto ser humano, enquanto um ser que interagia com os outros. É como se faltasse alguma coisa. É como se faltasse, não, faltava alguma coisa, faltava essa percepção. Até que eu encontrei o teatro e, a partir daí, eu me percebi como um ser humano real, desnudo, em contato com o mundo, com outros seres humanos, com outros também no palco. Eu pude perceber que o mundo não era só um ser microscópico, o mundo era mais, o mundo estava repleto de artes, né? Porque não é só o teatro, existe a dança, existe a música, enfim, uma variedade aí de um repertório cultural artístico. Então, eu era um Gerinaldo qualquer. Embora a gente não encontre qualquer Gerinaldo aí na rua, né, gente? Não diz um oi, Gerinaldo, aí que eu tô passando. Mas a partir daí, eu me percebi como o Gerinaldo. Sou eu, gente. Eu me reconheço agora. E aquilo me frustrava muito antes de conhecer o teatro. Eu era um ser frustrado, faltava algum elemento em mim. Aí eu também quero reforçar que as artes, elas são bastante importantes para a saúde, como você mostrou, você comprovou agora com sua apresentação. Por mais que as pessoas muitas vezes não deem um devido valor, reconhecimento e a valorização das artes e dos artistas, né? A gente está vivendo um período também que estão sofrendo bastante, né? É como se fossem seres endemoniados, seguindo essa linha aí de certos governantes, né? Que colocam os artistas nessa posição. Mas as artes são os paraquedas coloridos em nossas vidas. A arte, eu sempre falo que a arte me salvou. A arte nos salva, sempre. A saúde não é só, como eu falo, não é só ir lá no médico e dizer, ai, doutor, eu tô com, sei lá, alguma coisa, aí passa um remédio, pronto, me curei, ou fazer um exercício físico, ou comer bem. Não desvalorizando isso, claro que é importante também. É questão de equilíbrio, como você bem pontuou aí. Outra coisa é que as artes são essa dança, na verdade, essa dança com equilíbrio e também com desequilíbrio, porque a gente não vive só no equilíbrio, como você bem pontuou aí. Então, é importante também para atingir o autoconhecimento, essa percepção da gente, a percepção corporal, a nossa relação com o outro. Então, resumindo, para mim é isso. As artes são esses paraquedas coloridos em nossas vidas, é esse encontro conosco mesmo, é esse dançar com equilíbrio e acenar para o desequilíbrio. Então, gratidão, Júlia, por essa apresentação. Eu amei, de verdade. Eu vou dar uma olhada agora aqui no chat, gente. Vocês podem também colocar a visão de vocês, quaisquer dúvidas, tá? Deixa eu ler aqui para vocês, Júlia. Tá bombando aqui, viu, Júlia? Deixa eu começar aqui. Julinha, você traz o corpo fenomenológico, o existindo aqui e agora, e a relação eu-tu, isso buberiano, maravilha. Cecília trouxe aqui que reflexão interessante. O caminho se constrói caminhando. Poeticamente, este artista experimentou o corpo ao sentir a relação com o frio, com o olhar do outro, com o vento, com as estruturas do chão por onde percorreu. Com o próprio corpo ao se posicionar enquanto o gelo derretia. Aí, eita. Simplesmente incrível, Danilo. Top demais, Fábio. Nathalie, show. Fábio, muito bom, Gerinaldo. Obrigado, Fábio. Eu também me encontro na arte, na música. Exatamente, Fábio está aqui, é nosso artista musical. Cecília, quando nos deixamos tocar pela arte, vivemos uma verdadeira revolução. É bem isso, Cecília. Vamos todos cair de paraquedas coloridos. Hashtag. Amei. Ana, maravilha. Danilo, arte é vida. Fábio está perguntando aqui, Júlia, se você tem canal no YouTube.
tenho alguns vídeos no YouTube de performance, apresentações de dança, mas eu estou ainda organizando ele ainda, né, para atualizar. Porém, minha mídia que é mais atualizada é o Instagram, então a gente pode trocar por lá, Fábio. Tem vídeos meus lá também e algumas falas, mas o YouTube também tem um vídeo que eu desenvolvi aqui em Aracaju, em 2013, que foi o Domo, e traz um pouco essa ideia do meu trabalho, né? Foi um trabalho de graduação, mas traz esse trabalho entre corpo e arquitetura e cidade, né? Performance, espaço abandonado, e como é que a gente amplia também esse lugar. Então, acho que é um vídeo bacana também para você me conhecer um pouco mais. E fico muito feliz com os comentários. Como a Leda falou, sim, eu trago essa ideia do corpo fenomenológico, né? Quando eu estou trazendo aqui Spinoza, Heidegger, enfim, estou falando dessa fenomenologia e que eles existem em relação, né? Então, foi muito importante essa ideia do Francis Alves, né? Que, sim, a gente percebe lá, né? O corpo curvado, a mão certamente gelada, o cansaço, e depois um outro corpo ereto que só empurra, essa corporeidade também que é construída através da arte. É bom também de ressaltar. E os demais comentários agradeço muito. E fico feliz de, como eu disse no início, de compartilhar um pouco dessa percepção da arte, dessas poéticas e acessibilidade, que eu acho que é o que você está trazendo, Gerinaldo, que constitui a gente e que, às vezes, nesses formatos mais ortogonais, né, não permite que a gente se relacione de um modo mais sensível. É sempre, às vezes, muito duro. E essa dureza machuca, né? Machuca, é forte. E reverbera de um modo muito intenso. E quando a gente encontra a arte, parece que o mundo se abre, né? E o nosso corpo relaxa e se permite descansar e brincar e curtir a vida, assim. Então, é um pouco isso que eu estou querendo trazer enquanto saúde. E fico muito feliz com os retornos de vocês. Muito obrigada. Verdade, Júlia. Tem mais comentários aqui, Júlia. Fábio disse que vai pesquisar. Danilo colocou o Instagram aqui, gente. Só seguir a Júlia, tá? Tá no chat. E Fernanda colocou aqui. Muito boa palestra. Conheço o vídeo Domo e adorei. Trabalho lindo em casa na Beira-Mar. Parabéns. Na Beira-Mar. Obrigada. Cecília colocou excelente palestra. Parabéns. Eu reforço todos os comentários aqui, Júlia. Assino embaixo todos esses comentários. Excelente apresentação. Muito obrigado por essa apresentação. Necessária também, interessantíssima. Como eu falei anteriormente, você já está convidada para o próximo Ancipate, inclusive. Vamos continuar colocando a arte, cultura relacionada à saúde, porque é saúde também, né? Então, muito obrigado mesmo, Júlia. Um parêntese também da importância da gente entender a arte dentro da nossa vida, né? A importância da gente apoiar também os servidores da cultura e acolher a cultura como parte da gente, porque é a gente, ela só existe porque a gente existe no mundo, assim. Então, é muito importante entender esse processo cultural, apoiar os artistas e se entender enquanto parte deles também, porque todos nós somos obras e estamos aqui para construir o mundo junto. Acredito que esse mundo que a gente quer habitar não está construído ainda, mas a gente está buscando. E quanto mais a gente fortalecer essas relações, mais fortificados, né, ficaremos. E agradeço muito, Gerinaldo. Fico feliz com o convite. E também já digo aqui que daqui a pouco vai ter yoga, né? Então, quem puder fazer, isso. Eu já vou aqui trocar de roupa para fazer yoga, porque acho que é muito importante para a gente adensar tudo isso que a gente conversou agora. Muito obrigado, Júlia. Eu quem agradeço você estar presente aqui, pelo tempo, pela disponibilidade, pelos conhecimentos, por fazer com que a gente perceba que estamos ligados à arte também. Somos arte, né? Gente, muito obrigado também pela presença de vocês. Como a Júlia falou, daqui a pouco a gente tem yoga às 10h30, a nossa programação segue.
Obrigado, pessoal da CIPA, obrigado a todos que estão assistindo e acompanhando a programação. Lembrando que hoje é o nosso último dia, tá, de CIPAT.